falei que eu ia mudar um pouco o formato daqui em diante. O que eu vou propor? Quando eu analiso alguns times aqui, eu pego alguns times históricos, enfim, que o pessoal pede para eu analisar, e eu divido essa análise em 3 partes. A primeira é o sem bola, como se defende. A segunda é em transição, seja ela ofensiva ou defensiva. E a terceira é o com bola, quando está ocupando o campo de ataque do adversário. Eu queria fazer essa análise junto com você, para a gente tentar dar uma destrinchada nesse Corinthians do Carlos Leiria, com bola, sem bola e nas transições. Começando pelo sem bola. Como você entende que é o Corinthians sem bola hoje? Em pressão alta, em 2 linhas de 4 com 2 à frente. Eu, particularmente, vi uma formação em 5-3-2, mas eu quero que você dê uma analisada nisso aí. Então, deixa eu dizer o que é a ideia assim agora, nesse momento, né? Tu está certo na tua análise contra o Palmeiras, até pela estrutura que foi o jogo, e foi um jogo que nós tivemos uma posse de bola que é uma posse de bola que não me agrada, que foi uma posse de bola que fica no nosso campo e a gente não consegue progredir. Então, muitas vezes, como nós não conseguimos avançar no campo, não dava sequer o tempo dos nossos alas se tornarem jogadores mais uma linha mais avançada. Então, por vezes, ficou realmente no 5-3-2, no que não era a nossa prioridade, mas muitas vezes o jogo ele torna, né, formatos que há uma sobreposição de um adversário ao outro, né? Então, se um adversário nos sobrepõe, lógico, a gente não quer que o adversário sobreponha a nossa equipe, mas a intenção é justamente essa, que possamos nós sobrepor o adversário, como foi em Chapecó, né? A gente conseguiu ter uma progressão muito clara. A ideia, a gente tem procurado desenvolver isso, é pressionar o adversário como nós fizemos em Chapecó. Então, uma pressão intensa, uma pressão agressiva, né? E eu venho me referindo muito aos jogadores a serem agressivos, mas o agressivo é realmente pressionar com velocidade, ou seja, a maior velocidade física relativa, a maior velocidade da contração muscular que ele puder imprimir até o jogador da bola, e lógico, coordenando com os jogadores que vêm atrás, né? E também não permitindo que o goleiro adversário ele tenha espaço para jogar, ou seja, o goleiro é uma situação em que nós queremos que, por exemplo, o jogador mais adiantado, que teoricamente, né, é o Cauê, pela disposição tática da equipe, que o Cauê já vá pressionar o goleiro. Então a gente está tentando incutir isso na cabeça dos nossos jogadores, né? E foi até um assunto, assim, um dos temas da nossa palestra, de induzir o adversário a erros no campo defensivo. O que induzir a erros? É que a gente possa roubar a bola, ou que eles tenham que dar o chutão para frente, porque teoricamente o chutão para frente, a nossa defesa ela vindo de frente, ela tem mais vantagem para poder ganhar essa primeira bola. Então, a nossa ideia é essa. Carlos, como é que está isso em termos de o que vai ver no jogo? Ainda a gente vê uma oscilação, a gente ainda oscila um pouquinho, né? Então eu vou te dar o exemplo do próprio jogo contra o Palmeiras, para a mudança que a gente teve contra a Chapecoense, né? Mesmo com pouco tempo, a gente enfatizou muito e procurou coordenar muito essas relações entre os jogadores para que a gente fosse mais agressivo na pressão, né? Então a ideia é essa daí, mas ainda, né, a gente está oscilando um pouquinho nesse aspecto, e vamos ver se mais para frente a gente consegue aos pouquinhos ir melhorando também. Ou seja, legal. Isso na verdade, só para concluir o raciocínio, é para não dar iniciativa de jogo para o adversário, para que nós possamos ter a iniciativa, né? E aí, se o adversário não nos concede iniciativa, se a gente não consegue jogar, mas que ninguém tem iniciativa, então. Mas nós não queremos dar iniciativa de jogo para o nosso adversário. É o atacar marcando, né? Porque o adversário tá com a bola, mas a sua marcação induz ele a devolver a bola para você, seja no campo de defesa dele ou seja no seu campo de defesa. Então é uma mentalidade que pensa no ataque boa parte do tempo, né? Então, Luiz, eu só vou assim, ó, eu não sou um cara preso a conceitos de futebol, sabe? Então, por exemplo, eu sou um técnico, um treinador que, por exemplo, atacar marcando, ele não me soa como uma boa maneira de passar a informação para o jogador, né? Porque eu quero que a minha equipe, no momento que ela vai atacar, realmente ela crie configurações geométricas dentro do campo para ela atacar, né? E o atacar marcando me soa como algo que o jogador ele tem que diminuir o espaço de um adversário. E eu quero que ele esteja atento ao pós-perda para que ele tome as decisões, ou seja, ele vai vigiar espaços futuros, espaços que ele já ganhou, né, e espaços que o adversário pode nos atacar. Então, através dessas vigilâncias, né, que são espaços, como eu falei, à frente, ou espaços nas costas dele, ou até mesmo nas diagonais, é que a gente vai construir algo perceptivo ao ponto de pós-perda a gente conseguir ser agressivo. Mas eu não vejo assim algo que realmente me cativa algumas nomenclaturas, até mesmo algum chavão que tem no futebol, o atacar marcando, ou algumas outras
alguns outros cenários, sabe? Eu prefiro algo mais abrangente para que o jogador possa ter uma decisão mais clara e perceber mais o jogo por um outro viés, por uma outra perspectiva. E é importante saber também, isso já está marcando, porque ela não é uma via de regra, né? Em outros momentos eu imagino que algumas situações de jogo te inclinem a ser um pouco mais reativo do que você vem sendo até agora, né? Então talvez essa marcação não seja tão agressiva em outros momentos, né? Tu te refere à marcação enquanto nós estamos com a bola? Não, eu digo a marcação em bloco baixo, né? A gente falou do pós-perda, que eu ia encaixar o pós-perda mais na transição defensiva mesmo. Mas eu digo a marcação em bloco baixo, talvez não em bloco baixo, mas com as linhas estruturadas, né? Você conseguir enxergar uma linha de 5, de 4, eu sei que você tem essas variações. Ela, em alguns momentos, talvez seja mais reativa, visando um contra-ataque em velocidade, certo? Que depende de acordo com o que o contexto do jogo te propor. É isso mesmo? Você vai ser mais reativo em alguns momentos? Então, a intenção é claro que falar aqui, né, a gente conversar, é muito fácil dizer que não, né? O jogo ele nos proporciona muitas variáveis, mas a ideia é não. A ideia é conseguir ter, né, o domínio espacial, ou seja, o domínio do adversário, o domínio das relações do jogo, das inter-relações do jogo, né, a ponto da equipe progredir, né, e não ficar num plano de especulação, de linha baixa. Mas, como eu te falei, em alguns momentos nós não conseguimos a competição. Contra o Atlético Mineiro nós tivemos algumas dificuldades, né, não conseguimos e muitas vezes estruturou uma linha de 5. E quando estrutura uma linha de 5, nós não ficamos com espaçamento entre os jogadores para que a gente consiga pressionar. Foi esse um ajuste que eu conversei muito com os jogadores, né, para o jogo da Chapecoense, para que estivéssemos um pouco mais, entre aspas, espaçados em número de linhas, né, ou seja, montar uma linha com 3 jogadores e conseguir deixar os laterais numa situação mais adiantada para exercer uma pressão e a defesa andar bem realmente para o lado da linha da bola, é algo que a gente consegue colocar o maior número de jogadores num determinado espaço e, obviamente, a pressão no jogador que está com bola ela tem que ser uma pressão, né, eficiente, porque se ele consegue encontrar o outro lado, nosso time tem que sair todo para o outro lado. E com uma linha de 3, o espaço para percorrer ele é maior do que uma linha de 4 ou de 5. Mas a partir do momento que a gente utilizar uma linha de 5, a gente não consegue, né, fazer realmente uma pressão da maneira como eu te falei, exatamente, perde profundidade, teria que ter um espaçamento maior entre os jogadores. Então, nesse viés. Eu estava te falando assim, quando tu cita o atacar marcando, então o time quando ele está com a bola, mas os jogadores onde a bola já passou, que ela já progrediu, esses jogadores eu quero que eles sejam opções ainda de jogo, né? E muitas vezes os jogadores eles já estão marcando um adversário, enquanto a equipe muitas vezes está precisando de alguém para jogar para trás, normalmente porque trancou um espaço futuro, por exemplo. Então é essa relação que eu vejo com a bola, né? Com a bola, e aí por isso que eu me refiro ao pós-perda, porque então a defesa ela tem que vigiar uma série de espaços importantes, né, e vitais para que o adversário não consiga nos contra-atacar. Eu acho que quando eu falei atacar marcando, o ideal seria marcar atacando, né? Porque eu acho que eu confundi um pouco esses termos. Não confundi, eu acho que tu tá certo no que tu falou, é que eu vejo sim, justamente essa questão dos jogadores, onde a bola já passou, eles estarem vigiando uma série de questões, por exemplo, os espaços na frente, se tem jogador ou não tem jogador, o nosso jogador que está com a bola, se ele precisa ir levemente para a esquerda ou ir levemente para a direita, se ele precisa ir para trás, ou seja, gerar realmente uma vigilância em vários espaços, né, para que a gente possa continuar atacando o adversário. E aí sim que entra uma questão de um pós-perda, né, um pós-perda a gente conseguir antecipar os movimentos dos jogadores que estão próximos à bola, e se porventura o jogador adversário consiga sair ou consiga progredir, que a nossa defesa consiga, através de contramovimentos, antecipar um passe curto ou proteger as costas, né, com o goleiro fazendo coberturas, e os nossos goleiros, eles fazem, diga-se de passagem, os nossos goleiros aqui, eles têm uma capacidade muito grande de fazer isso, né? Eu vou falar mais especificamente dos dois que jogaram, tanto o Guilherme quanto o Donelli, são jogadores que têm uma capacidade também de aprendizagem muito rápida para isso, e algo que realmente é muito difícil, né, essa relação de distância entre o goleiro e a defesa, e eles têm uma capacidade muito grande, tenho visto os outros no treino também. Cabe ressaltar isso, cabe falar dessa capacidade dos nossos goleiros, até pelo estímulo que eles têm com os preparadores. Legal. Eu acho que o sem bola foi bem legal, interessante esclarecer como marca esse Corinthians, né? Como ele é quando não tá com a bola. Vamos passar primeiro para a transição ofensiva, né? Transição ofensiva é aquilo, no que eu vejo, um 3+1, né? Os 3 zagueiros com o Du à frente,
e os dois meias, os dois internos aproximando da base da jogada para ter uma superioridade numérica nessa segunda linha. Conta mais pra gente aí qual a sua ideia de transição ofensiva para esse Corinthians. Então, quando a gente tem a bola, né, o que é a nossa intenção, né, é a saída em 3-1, como tu citou ali, né, então são os 13, geralmente o Du já vem fazendo isso desde que eu cheguei no Corinthians com o Barroca, como tu citou anteriormente, ele já exercia essa função no 4-3-3 que o Barroca utilizava. Muito né, bem, depois, por sinal. Muito bem, verdade, diga-se de passagem, né, muito bem. Já vinha fazendo essa função agora também com o Coelho, né, retomou a vaga ali, porque ano passado alternou ele e o Xavier ao longo da temporada, e então tem esse 3-1 e agora a gente utilizou também o 3-2, né, com o Luiz Mandaca junto com o Du, fazendo uma coordenação de dois volantes ali na frente dos defensores, né, então a gente gerou esse quadrado já com os meias jogando nas costas. E nesses outros jogos que tu citou, a gente procurou estruturar também o 3-1 ali na saída, e alternando com 3 meias, ora o Adson caindo para fazer um ponta de losango, e ora ele subindo para fazer um segundo atacante, geralmente com a recomendação de atacar os intervalos deixados pelo Cauê. O Cauê ele tinha a prioridade de atacar um intervalo, e o Adson fazer um reajuste conforme o intervalo da defesa que o Cauê atacou. Era mais ou menos essa estrutura, né, com os laterais regulando as alturas por fora, né, para ser linha de passe, ou ser uma opção de ruptura também por fora do campo. A gente chegou até a falar um pouco nisso de ligação direta, né? Que não é aquela ligação direta um pouco mais arcaica, de certa forma, de você jogar para o seu centroavante e disputar com o zagueiro, porque essa é uma chance muito alta de você devolver a bola ao adversário, né? Então, como você disse, é importante que ela seja uma ligação direta coordenada, buscando esse intervalo, né? Então, esse intervalo, muitas vezes, eu via sendo atacado pelo Lucas Pires e pelo Daniel Marcos, que são os mais próximos que esse time tem de pontas, né? Dois caras fortes fisicamente, habilidosos, então legal essa alternância na saída de bola no Corinthians, seja com Cauê, Daniel ou Lucas atacando os espaços. Sim. E é importante justamente o que tu falou, são as caras, e justamente em Chapecó, a intenção foi colocar eles mesmo como dois pontas, jogando bem alto em cima da defesa do Chapecoense, principalmente quando a Chapecoense trabalhou com 3, que acabou não ficando com 3, aí são relações de jogo, como eu te falei. A Chapecoense, todos os jogos, eles tiveram uma boa produção ofensiva, né? O jogo mais marcante, talvez, desses que eles fizeram foi contra o Internacional. Eles conseguiram utilizar bem essa linha de 3 deles e usam os laterais bem avançados, né? E nós conseguimos empurrar esses laterais para trás a ponto de eles ficarem com uma linha de 5. Então, ou seja, nós conseguimos, dentro desse plano de jogo, sobrepor o nosso adversário, né? Mas poderia ter sido o contrário, entendeu? Eles poderiam sobrepor ao nosso jogo e a gente tentar achar algum tipo de repertório. Por isso que eu me refiro assim, a nossa ideia é sempre atacar eles, mas o jogo ele é caótico, né? A gente tem que tentar, dentro dessas relações, dentro dessas interações, gerar vantagens para a nossa equipe. E uma coisa que tu citou bem, né, com relação à progressão, é esse ganho dos intervalos, como os jogadores vão se posicionar e onde eles vão estar localizados e como eles vão estar perfilados, porque às vezes o ganho do intervalo também é aparecendo do lado do jogador para mobilizar a visão dele, para mobilizar, a atenção dele, e às vezes é só carimbar a bola para ganhar as costas. É uma questão que a gente vem também passando para os nossos meias, né, para a gente poder, porque cada vez o jogo está mais espremido ali no meio, cada vez tem menos espaço, né, então a intenção é gerando vários cenários ali no meio para a gente poder progredir tanto por dentro quanto por fora e não ficar algo estanque somente por fora ou bolas longas para que o Daniel e o Pires possam correr. Então é gerar alternativas, gerar repertórios para a equipe, e esses repertórios, do meu ponto de vista, é o que pode realmente desequilibrar o adversário. E a gente falou dessa saída em 3-1, né, com o Du à frente, e um negócio que me impressiona muito no Du é a capacidade dele de fazer domínios coordenados, né? Então ele domina já girando, domina buscando passe, e cara, é muito comum a gente ver jogadores profissionais não tendo essa maturidade nos domínios coordenados, né? Muitas vezes dominam sem conseguir girar o corpo e isso acaba atrapalhando numa transição ofensiva. Isso é algo que te brilha os olhos também? Como você vê a importância dos domínios coordenados na saída de bola, principalmente em 3+1? Eu acho fundamental, né? Porque depende primeiro da pressão, né? Esse 3-1, a gente pode sofrer uma pressão de 2 ou de 3. Pode ser um 3 contra 3+1, pode ser um 3 contra 2+1. E cada um desses cenários ele vai proporcionar ao jogador espaço que ele tem que coordenar esse movimento dele. Então, se tu pensar em 3 contra 3, né? 3 atacantes pressionando 3 zagueiros, há uma tendência que abra um espaço entre 2 atacantes e o atacante central.
que vai saltar para fazer a pressão desse jeito aqui, o atacante da frente e os dois outros jogadores, contra 3 jogadores nossos, por exemplo. Né? E aí, qual o espaço que ele tem que ocupar esse intervalo entre esses 2 jogadores? Né? E onde é que ele vai identificar a vantagem? Porque qual o jogador que passou a bola para ele? Foi o zagueiro da esquerda? O zagueiro da esquerda passou para o 1. Ele passou para o 1, como é que estava a marcação do ponta? Geralmente, quando ele passar essa bola por dentro, o ponta marcou por fora. Então, quando essa bola entra, ele já tem que estar perfilado, ele tem que ter um senso de movimento de pescoço para cuidar o espaço nas costas, ele tem que ter um bom domínio das distâncias das costas dele para ele estar perfilado e conseguir entrar em diagonal. Então, tem uma questão dos ângulos também que ele vai ter, das distâncias entre as pernas que ele vai ter para receber o passe, de preferência que esse passe seja um passe fino, né? Que já seja um passe que permite esse jogador ou jogar de primeira, nesse contexto que eu estou falando, teoricamente abre espaço para o lateral, porque o ponta que estaria no lateral ele vem por dentro marcar, não vai gerar um atraso no lateral ou no meio adversário para marcar, então ele tem uma possibilidade de jogar uma bola em um tempo, e ele tem possibilidade de fazer isso que tu falou, que no exemplo do Du ele faz bem, que é um giro, né? Ele já costuma colar a bola na parte interna do pé e girar com ela colada no pé mesmo, digamos assim, e consegue pegar o jogo de frente. Quando consegue pegar o jogo de frente é o cenário ideal, quando essa bola entra nele, ele consegue pegar o jogo de frente, onde ele abre várias possibilidades, né? De jogo para fora, de jogo interior, aí ele tem uma gama de opções muito grande, aí basta selecionar bem essas opções. Legal, legal. Então, transição varia bastante, mas priorizando esse esquema de 3+1 ou 3+2 a depender da escalação, né? Você usou 3+2 quando o Adson estava indisponível e o Mandaka que foi para o jogo. Vamos falar do com bola agora. Só para concluir, e alternou também, né? Esse 3-1 aconteceu contra a Chapecoense também. Ali depois dos 28 minutos, se eu não me engano, a Chapecoense ela modifica a estrutura e dentro desse confronto das estruturas que eu te falei dos ajustes que a gente faz no meio, houve também um reajuste nosso para continuar na intenção de dominar os espaços e continuar empurrando a Chapecoense para trás. Então, quando a Chapecoense muda e faz um 2-1 no meio, né, fez um 2-3-1, mas com 2 volantes e 1 no meio, a nossa intenção foi girar para um losango, então a gente voltou para o 3-1. E o Mandaka ganhou uma diagonal à frente do Du. Muitas vezes, por hábito, ainda até por costume do Mandaka, que é um jogador que chegou há pouco tempo no clube e está acostumado a jogar com 2 volantes, muitas vezes, se for olhar o jogo, ele cai muito próximo ao Du. Então são ajustes que a gente vai fazendo ajustes de distância, né? De distância entre eles para que possa gerar alguma vantagem. Legal, legal. E eu acho que até no intervalo faz uma alteração já se imaginando ocupando mais o campo de ataque do adversário, que é o nosso próximo tema, né? Se coloca o Wendel no lugar do Du, o Wendel talvez seja um cara que agregue mais no último terço. Eu imagino que tenha sido já projetando o Corinthians ocupando mais o campo de ataque, eu tô certo? Na verdade, o Du teve uma gripe forte durante a semana, né? Ele acabou ficando fora de 2 treinos, e ele sentiu bastante esse período que ficou fora, a própria gripe, então foi um pedido dele até que pediu para sair, mas a gente já vinha visualizando também a entrada do Wendel nessa função, que é um jogador que vem treinando bem, que vem no bons desempenho nos treinos, ficou fora por sentir alguns desgastes, acabou ficando fora, agora a gente conseguiu dar uma sequência de treino com ele e levamos ele para Chapecó e fiquei muito satisfeito com o desempenho dele no jogo, um jogador que tem uma capacidade de andar para frente muito boa, de romper espaços, é um jogador com uma qualidade técnica muito boa, né? Alguns ajustes de posicionamento, enfim, questões que são inerentes ao jogador e na base elas acabam sendo um pouco mais acentuadas, que a gente precisa agora desenvolver com o Wendel também, mas eu vejo ele com isso que tu falou, uma capacidade, que o nosso terceiro gol, se não me engano, é justamente isso, ele consegue pegar a bola por fora, leva para dentro, acha o Daniel, rompe o espaço, o Daniel traz para dentro e joga ele indo em velocidade nas costas da defesa. Isso é algo que a nossa equipe precisa fazer mais ainda, esses movimentos de ruptura, né? Então, e não só o momento de ruptura, mas a coordenação do ruptura com o passe, quando receber esse passe, né? Foi o caso daquele terceiro gol do Vitinho, que coordenou muito bem ali a ação do Daniel com o Ender e com o próprio Vitinho, né? Que é um cenário que a gente vem utilizando bastante. Nós fizemos 2 gols contra a Chapecoense assim, fizemos o gol contra o Grêmio assim, geralmente do 9 arrastar um zagueiro para frente e o meio oposto ele conseguia entrar naquele espaço que o Matheus e o Vitinho vinham ocupando muito bem. O Wendel dá essa energia, dá esse vigor para o time também, é um jogador que corre muito espaço no campo, é um jogador muito interessante. Legal, legal. Então, progredindo já para os últimos 2 terços do campo, né? O Corinthians, quando ocupa o campo de ataque do adversário,
como é a configuração que você gosta de trabalhar? Eu costumo enxergar o Adson perto do Cauê, né? O Adson que tende a ser o titular, né? Ele foi o titular nas 3 primeiras partidas. Sim. Imagino que seja ainda o dono da posição para você. Jogando perto do Cauê, que é o 9, para quem não está familiarizado. Os dois alas realmente como pontas, né? Espetados, gerando amplitude. E eu vejo um ataque funcional. Você aglomerando jogadores num lado do campo, deixando com que o lateral oposto, o ala, fique em situações de 1 contra 1. Conta aí pra gente um pouco como é o Corinthians quando tem a bola nos 2 últimos terços. Então, a nossa intenção vem sendo a seguinte: já contra a Chapecoense a gente conseguiu equilibrar um pouquinho mais entre ações verticais e agressivas com ações que a gente procura desequilibrar a defesa adversária. Então, realmente, é um pouco disso que tu falou. A gente procura... Eu procuro perceber muito nos jogadores quem tem uma boa relação para jogar com quem, ou seja, quais as características que casam com quais características, quais os jogadores que por intuição, por questão de sinergia mesmo entre eles, quem que tem boas relações para que eu possa, boas relações táticas, né, que eu digo, né? Boas relações táticas para que eu possa tentar, da melhor maneira possível, potenciar essas relações, ele ver o que eles já oferecem para o jogo, a partir do que eles me oferecem eu conseguir agregar alguma coisa. Então a intenção é sempre, como tu falou, ter esses pontas por fora, mas se tu for ver, muitas vezes o meia cai por fora e o ponta ele já vem por dentro, acontece muito pelo lado esquerdo com o Pires e com o Vitinho, né? E a intenção é agora conseguir não fazer um jogo de tanto bate e volta, é perceber melhor esses espaços, conseguir gerar desequilíbrios na defesa adversária, para que realmente a partir daí a gente consiga terminar o ataque. Então a intenção, e eu já cheguei, já era assim, a intenção do Coelho de terminar os ataques, a gente vem procurando agora colocar, né, durante esses treinamentos, mais elementos nessa questão de terminar o ataque, que é justamente equilibrar essas ações, não só tipo, jogar numa defesa que já está fechada, não, vamos abrir essa defesa e a partir dessa configuração a gente procura ajustar, como tu citou ali, o Adson, que é um jogador muito dinâmico, muito móvel, procurando estar sempre próximo ao lado da bola, mas gerando coordenações entre eles. Se ele romper, o Vitinho não rompe, se o Vitinho romper, ele não rompe, né? O Cauê sempre pegando diagonais, sempre não, mas procurando visualizar diagonais opostas a esses jogadores para poder romper a última linha de marcação também. Logicamente, eu não vejo muito aquela questão que tem no futebol de precisa ter uma superioridade numérica para atacar. Eu penso que se nós tivemos uma coordenação dinâmica de 3 jogadores, né, e o adversário está com 4 ou 5 naquele espaço, e a gente conseguir gerar uma vantagem, para mim é ótimo, a gente tem que atacar ali. Mas, se porventura não, ou seja, se já fez ataques contínuos ou sofreu alguns contra-ataques e precisa manter um pouco mais a bola, ficar com a bola, fazê-la ela andar no campo ofensivo até gerar esse desequilíbrio, ver quais os defensores estão saltando, né, perceber se nosso lateral que está aberto, se ele tem uma vantagem para receber essa bola no pé, no fundo, ou cortando a defesa adversária. Então, realmente esse último terço, como tu denominou, ele é muito rico de repertórios, né, que o jogador tem e que nós, enquanto comissão técnica, que nós treinadores, nós podemos ajudá-los a perceber os espaços que o adversário dá e jogar em função desses espaços que o adversário proporciona. Entra em muitas formas, né? A gente poderia falar aqui de várias formas de como o jogador pode desmarcar, né? Como o jogador ele pode fazer movimentos para fixar a defesa. Por exemplo, pensa no Daniel, que é um jogador que muitas vezes gosta de pegar aquela bola e vir para dentro, né? Ou seja, ele andando reto na linha, ou ele andando diagonal na linha de defesa, isso é um problema muito grande para a defesa, porque um jogador da defesa da linha de 4, de 3 ou de 5 vai saltar. Quando esse jogador saltar, se a gente tem rupturas coordenadas, é hora de a gente conseguir achar um passe, ou direto ou indireto. O direto é do próprio passador com o receptor, e o indireto é do passador com outro receptor, que vai virar o passador de um receptor que já fez uma ruptura, por exemplo. Fica um pouco abstrato falando isso, né, Luiz? Tá claro para mim o que eu estou te falando, né? Mas eu estou entendendo. É abstrato falar isso, eu sei que não é, né? A gente fala, mas está com isso muito claro na minha cabeça. Mas é gerar repertório no jogador, né? E aí vai depender da qualidade, da característica dele para resolver esse tipo de problema no jogo. E não só deixar o último terço ele é do jogador, ele obviamente, todo jogo é do jogador. Mas nós, enquanto treinador, a gente tem a obrigação, e essa obrigação ela nos remete à capacidade que cada um de nós tem. Eu sou um cara que estudo muito a parte ofensiva e esses detalhes de como gerar vantagem, né, principalmente nesse último terço, principalmente na defesa adversária, que a equipe consiga mostrar o que mostrou um pouco nesses jogos, né, esse próprio gol do Vitinho,
O gol do Matheus foi um gol muito bonito, o segundo gol do jogo também. Né? Então a gente um gol muito parecido com o gol contra o Grêmio, né? A jogada é igual. E se tu olhar, o gol do Vitinho ele é muito parecido também, só mudou o lado. Então tu já vê que certos padrões eles vão aparecendo, né? Só que agora o adversário vai ler isso. Então o adversário lê, a gente tem que criar um outro repertório para isso acontecer. E como é que a gente vai criar o repertório? A gente tem que estudar, analisar e colocar em campo em prática para o jogador perceber. Mas enquanto a gente conseguir levar vantagem nisso, a gente vai seguindo, porque já saíram 1, 2, 3 gols no campeonato dessa maneira. E como você vê o papel do Vitinho nessa construção final do Corinthians? Porque eu vejo ele com uma mudança de função clara em relação aos primeiros anos de Vitinho em evidência na base, né? Eu acho que ele tá fazendo um movimento de para-brisa muito legal, de flutuar para os dois lados e dar esse apoio, essa opção de passe aos laterais. Como você vê essa importância dele aí na construção final do Corinthians? Eu acho que não só dele, né, mas que não depende, na verdade, só dele, depende de como os outros, como o entorno tá agindo, né, como os jogadores em volta eles estão agindo. Mas falando especificamente do Vitinho, eu vejo um jogador com uma relação com bola muito boa, com uma noção espacial muito boa e um jogador que está sedento por aprender, que está como a gente costuma dizer no futebol, que está querendo, né, um jogador que está querendo realmente evoluir, está querendo se tornar profissional no Corinthians. Essa leitura que eu vejo dele no dia a dia, isso que eu vejo nos jogos também. Ele teve um entorse muito forte, né? Chegou a ser dúvida para o jogo em Chapecó e ele conseguiu jogar, porque é um jogador que está realmente, entre aspas, digamos assim, está querendo muito, né? Está querendo muito, está se doando muito. Acho que isso é a maior virtude dele nesse momento. Além a qualidade, todos nós sabemos que ele tem uma qualidade técnica muito boa. Agora a gente precisa estar sempre, né, lembrando que tem que aplicar a qualidade no jogo. E o principal, que é o que ele está apresentando hoje, que é essa fome, essa vontade de jogar, de querer estar em campo, de não ficar fora de jogo, de não ficar fora de treino. Acho que isso aí é um ponto importante para ele. Então, antes da gente finalizar, eu acho que eu encerro aqui essa análise macro do time. É óbvio que a gente não entra muito em detalhes, até porque senão a gente ficaria a tarde toda aqui falando. Vai a noite inteira falando. Mas encerrar com 2 perguntas. A primeira... Tem um jogador em específico que a torcida do Corinthians tem muita curiosidade em ver jogar, mas ele atua pouco, que é o Juan Davi. O Juan Davi ele chega no final do ano passado muito com essa onda que até a imprensa talvez tenha criado desproporcionalmente em cima dele, de ser o novo Rames Rodrigues, de ser destaque que o Corinthians venceu do River Plate. E eu queria saber como que você vê o Juan Davi, o que o corintiano pode esperar dele? Então, eu fico um pouco alheio a essa badalação, porque eu não acho que ela seja uma badalação justa com um jovem, né, que está em formação. Então, eu sou um pouco reticente, um tanto quanto alheio a isso, né, apesar de ter os cuidados devidos. Né. Conheço pouco ainda do jogo do Juan, porque, como eu te falei, estou há pouco tempo aqui e ele não teve muitas oportunidades de jogar. Inclusive, nós colocamos ele no jogo contra a Chapecoense justamente para vê-lo jogando. E, Luiz, é um jogador que eu posso falar dele, que ele tem um repertório técnico muito bom. Agora nós também precisamos conhecê-lo, né, para ver o que ele consegue aplicar no jogo desse repertório que ele tem. E ele teve o problema da Covid ainda, né? Então ficou um longo período aí fora dos treinamentos. Então isso, quando eu cheguei, ele ficou ainda 2 semanas. Isso, a gente vive um momento muito diferente, né, para o treino de alto rendimento. São aproximadamente 5 meses sem os jogadores treinarem, e muitos começam a treinar e tem esse porém de terem que ficar afastados por causa do Covid. A gente trabalha numa linha muito tênue para, né, lesionar e não lesionar um jogador, porque como é muito tempo parado e é uma demanda de exigência de treinos e jogos muito grande, é um momento um pouco diferente. Então, para falar assim individualmente, a gente precisaria ter um conhecimento maior tanto de treino, né, e principalmente de jogos, né, porque o jogo é o que vai balizar realmente o que é o jogador. O treino potencializa e o jogo a gente consegue balizar o que é o jogador. Isso só com o tempo a gente poder ter algumas respostas. Bom, e para finalizar a entrevista, acho que a pergunta que a Fiel fica mais curiosa: quais são os jogadores hoje do Sub-20 mais prontos para serem alçados para o profissional num curto prazo? Luiz, essa é uma pergunta sem resposta, né? Porque o futebol ele te prega tanta peça que se eu te responder o jogador A e amanhã subir o jogador X, é muito difícil. O futebol é muito momentâneo. Às vezes o jogador que não está no momento bom, ele ganha 2, 3 jogos em sequência e quanto menos percebe, ele está no profissional.
O que eu posso dizer para o nosso torcedor é que realmente tem um grupo de jogadores que vem treinando muito forte, que é um grupo que é bem unido, né? Que respeita e valoriza muito o estar no Corinthians. Né? Isso, para mim, é muito importante. Gostaria eu que todos eles chegassem no profissional do Corinthians. Mas a gente sabe, né, até por experiência, por já ter, né, andado em muitos clubes e ter trabalhado com muitos jogadores, a gente sabe que é praticamente impossível, né? Então, o que eu posso dizer é que eles estão realmente honrando a camiseta, estão treinando muito forte, e um nome eu posso estar cometendo uma injustiça ou um equívoco, né, de dizer um nome A e posteriormente o nome X ele ser chamado para o profissional, e às vezes o nome X ele é chamado, ele vai, corresponde às expectativas e permanece lá. Então eu prefiro não cravar o nome de jogador, mas sim dizer que todos estão treinando bem e que jogadores de qualidade nós temos. Cada um vai ter o seu tempo de maturar mentalmente, de maturar fisicamente, de maturar taticamente para estar no profissional, e o profissional também requer um período de adaptação, é um outro ritmo de jogo, é uma outra velocidade, e isso requer também uma paciência do comissão técnica e muito mais ainda dos torcedores com o jogador que está subindo da base. Show de bola, professor. Muito obrigado aí por se colocar à disposição para a entrevista. Foi um papo longo, até desculpa por te alugar aí. Aqui falando de sub-20, eu me empolgo bastante e o papo foi bem legal. Que a gente ainda se encontre muitas vezes para futuras entrevistas aí, professor. Não, com certeza. Eu que te agradeço o convite de estar aqui conversando contigo. Te parabenizo pelo que tu tens feito de análise. Tem sido análises muito, muito boas, muito coerentes com o que tem sido o jogo. Isso é importante. Acho que vem vindo uma safra com esse olhar crítico para o jogo, realmente, né? Então, eu te parabenizo pelas análises que vocês fizeram dos nossos jogos. Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. O que eu puder estar contribuindo também, a gente vai estar sempre à disposição de vocês para ajudar e também para mostrar um pouco do trabalho que é feito no Sub-20 do Corinthians. Tá certo, pessoal. Esse foi mais um Esquematizando. Toda semana aí estaremos com uma entrevista, com uma análise. Fique ligado aí, em breve, novidades. Valeu!